TBC Notícias, primeira edição, está de volta, 12h26, e agora um caso de feminicídio. Em dezembro de 2016, a costureira Nayara Saraiva desapareceu no setor Recanto do Bosque e 4 dias depois foi encontrada morta no setor Estrela d'Alva. Com as investigações, a polícia constatou que o autor do crime foi o então namorado Eric de Lima, que usava as redes sociais para pedir justiça pela vítima. O disfarce do Eric caiu e ele agora foi preso. E eu volto com a repórter Camila Rodrigues, que traz os detalhes dessa história para a gente. É com você, Camila. Oi para vocês novamente, exatamente, ele vivia pedindo justiça aí nas redes sociais, inclusive no dia quando ela foi encontrada, ele chorou. Até levantou suspeita do delegado, né, que ele ficou mais desesperado, inclusive, que a própria família. Esse crime aconteceu, como você disse, em dezembro de 2016. O corpo da costureira foi encontrado 4 dias depois no Estrela d'Alva, aqui em Goiânia. E a motivação, segundo o delegado, um dos motivos foi ciúmes. Sobre esse assunto, então, a gente conversa com o delegado Carlos Caetano. Muito obrigada pela sua participação, delegado. Que você começasse explicando para a gente, então. Um dos motivos foi ciúmes, mas existe outro motivo aí também para ele ter assassinado a Nayara, né? Boa tarde. Boa tarde, pessoal da TBC, os telespectadores. De fato, ele basicamente teve 2 motivos. O primeiro foi por ciúmes, ele alegou ciúmes, né, para fazer isso, e o segundo, apropriar de um valor de um terreno que eles tinham em comum. Eles tinham comprado e queria a parte dele, e acabou fazendo isso, já juntou toda a situação. Vejamos bem o seguinte, o Eric, desde o início, foi ele que noticiou o desaparecimento, já começou as contradições, ele registrou inicialmente que eles desapareceram na noite do dia 14, posteriormente, nas suas declarações, ele disse que ela havia desaparecido de manhã, no dia 15, inclusive mostrou conversas de WhatsApp entre ambos. Nessas conversas, ele estava, na verdade, com o celular dela, simulando como se fosse ela, se passando por ela, e foi levando a situação. Fez aqueles movimentos, né, chorava, caía no chão, falando tudo isso para poder dissimular. Ele é muito dissimulado, ele é frio, ele calculou bastante para praticar esse crime. E a gente vinha observando. A Polícia Civil foi até procurar o rastreador do carro dele, coincidentemente, né, diríamos, nesse dia estava estragado esse rastreador e trabalhamos com essa hipótese de sair de manhã. Com o tempo foi passando, a gente foi fazendo várias perícias, como a de luminol, nós fomos também ouvindo testemunhas, os agentes e o escrivão trabalharam duro nisso, até nos seus horários de folga, para poder conseguir essas provas. Foi caminhando, foi conseguindo outras provas, até que nós comprovamos que ele estava no dia do crime, bem na casa dela, por volta de 21 horas, o que contradiz totalmente o que ele havia dito, porque ele disse que mal saíra de sua casa. Ele não só saíra de sua casa, como estava na casa dela, onde ele tinha a chave do portão, ele tinha a chave da porta e a esperou ali de dentro. Como que ele matou ela? Ele deu uma pancada na cabeça dela com um objeto contundente, acreditamos que seja um chaveiro que estava na mão dele, e ele bateu na cabeça dela, que ocasionou afundamento craniano, levando à morte. Posteriormente, ele estava de motocicleta, foi à sua casa, buscou o carro, teve essa tranquilidade, colocou o corpo no carro, levou até um bairro próximo, aproximadamente 3 quilômetros, onde a depositou no meio de um capinzal e foi achado 4 dias depois. Nisso ele estava participando do velório, fazia manifestações com a família, uma pessoa muito dissimulada. E posteriormente agora ao crime, depois daquelas primeiras investigações, ele mudou de residência, ele trocou seus veículos, ele mudou o local de trabalho, tudo, e inclusive a aparência física, deixou a barba, cortou o cabelo de maneira diferente, para poder se esquivar das ações da polícia e da justiça. Inclusive, nós representamos ao Poder Judiciário, que concordou com a prisão preventiva, o Ministério Público também concordou e decretou essa prisão preventiva. E quando nós o prendemos, encontramos ele com uma outra namorada, que ele está até morando com ela, com as mesmas características físicas dela. Do mesmo jeito, a mesma idade ao tempo, ela tinha 22 anos, parecia mais jovem, até porque ela era uma menina bem pequena, né? A outra bem parecida, e poderia até no futuro levar a uma situação de cometer isso contra ela, dado que foi um sujeito que fez um ato extremamente violento. Você citou aí a frieza com que ele levou esse crime, né? Depois de matá-la, foi até em casa, buscou o carro. Em depoimento, ele também continua mantendo essa frieza. O que ele alega para a polícia?
Ele nega o tempo todinho. Quando chega uma pergunta mais contundente como essa, que nós o colocamos no cenário, na casa onde ela morreu, ele falou, não sei como que o meu celular parou lá, não sei como aconteceu isso. E o senhor Rosted, não sei o que aconteceu, eu não vou falar mais. E quando a gente começa a entrar mais nas perguntas, mais aprofundar nas perguntas, ele pega e começa a sair com outras conversas, dissimular, e fala, não vou falar mais nada, e fica calado. De uma certa maneira, de uma forma tácita, ele está confessando que praticou esse horrendo crime. Agora o Eric, ele vivia no mundo do crime, era uma pessoa que trabalhava, qual que é o perfil dele? Ele sempre viveu como uma pessoa comum, não podemos dizer que é comum, né, porque ele fez essa coisa horrorosa, mas ele vivia como pessoa comum, não tinha passagem pela polícia, nenhum comprometimento, e continuou depois disso tocando sua vida também tranquilamente. Agora, por quais crimes ele vai responder? Ele vai responder basicamente por 2 crimes, que é o crime de feminicídio, já estava valendo ao tempo, em 2016, e também por ocultação de cadáver. E as penas podem alcançar 33 anos de prisão. Te agradeço pela sua participação e parabenizo pelo trabalho. Lembrando que o delegado, ele era da Homicídios na época e fez até questão, né, delegado, de trazer o caso para cá, porque ele disse que passou o Natal e o Réveillon logo após esse crime, sem até dormir, querendo esclarecer, né, delegado? Isso, esse crime foi muito marcante, não só para mim, como toda a equipe, os agentes da Polícia Civil, os escrivães. Todos nós da Polícia Civil queríamos essa solução, porque era uma pessoa boa, que trabalhava, tudo, essa vítima. Nós buscávamos encontrar essa solução e isso nunca esqueci disso. Eu fui até a Delegacia de Homicídios, falei com a direção também, e eles gentilmente aceitaram passar o caso aqui para a 4ª Delegacia. Eles fizeram essa gentileza, nós continuamos a investigação, até porque a gente conhecia muito bem, a família tinha essa confiança em nós, no nosso trabalho, e nós conseguimos terminar a bom tento. Muito obrigada então, pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho. E olha só, a gente está aqui com o tio da vítima, o Alex. Muito obrigada pela sua participação. Alex que veio acompanhar então, né, o desenrolar dessas investigações, inclusive a prisão também do Eric. Para vocês, diminui um pouco esse sofrimento, né, por essa espera aí desde 2016 pela elucidação do crime? Boa tarde. Boa tarde. Diminuir, não diminui a dor que a família sente, né, sentiu e sente até hoje, mas pelo menos dá aquela sensação de justiça, que a justiça está sendo feita, que a gente não vai ficar mais um crime impune sem justiça. E eu quero agradecer a equipe do Dr. Carlos Caetano, a Polícia Civil de Goiás, fizeram um ótimo trabalho, sempre informando a gente que ia desvendar esse mistério e conseguiram. Agora, Alex, desde o começo, né, depois que o corpo dela foi encontrado, a Nayara foi encontrado, o Eric se passava até, ficou mais próximo da família, né? Vocês desconfiaram em algum momento dele? De início, ninguém desconfiou, porque ele estava ali sempre presente também, né? Junto nas buscas, enquanto estava desaparecido, ele estava participando das buscas, tudo, pregando panfletos, fazendo tudo que a gente achava que poderia fazer para achar ela na época. Ele estava junto, presente ali, e se mostrando sempre preocupado. Um susto constatar, então, que ele é o autor do crime? Na verdade, de uns tempos para cá, a gente começou a ter suspeita, que não tinha outra lógica, né? Mas realmente é um baque, a gente ter a certeza, assim, pegou todo mundo, deixou meio, como se fala, não sei nem o que falar nessa hora. Agora, o sentimento de justiça é feito? Graças a Deus. Tá? Pelo menos agora a gente sabe que a justiça vai ser feita. Muito obrigada pela sua participação, meus sentimentos para a família. Volto com você, Michele. Tá certo, Camila. E parabéns aí ao trabalho do delegado Carlos Caetano e de toda a equipe, né? Que bom que foi resolvido e que a justiça realmente seja feita. Obrigada, Camila. Boa tarde.